Olá, gente amada, eu tô de volta pra dizer pra vocês ficarem em casa e lavar as mãozinhas certinho. No vídeo de hoje, a gente vai falar como que o coronavírus afetou toda a indústria cinematográfica, quais filmes foram adiados e principalmente qual o futuro, o que isso tudo pode trazer de bom pra gente. Bora? Nós estamos em março, aliás, quase acabando março, tudo começou a ficar pior, mas lá no começo ainda de fevereiro foi quando a coisa começou realmente a dar os primeiros indícios de que ia dar merda. A primeira consequência foi os fechamentos dos cinemas, é claro. Tinha que começar a partir daí. Depois todos os outros estabelecimentos, é claro. Mas enfim, a gente tem que começar a falar disso lá na China. Eles fecharam os principais cinemas, fecharam todos os cinemas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles estavam ainda diminuindo apenas a capacidade. Hoje em dia tá tudo fechado. Qual foi o impacto disso? O primeiro filme a ser impactado foi o Dois Irmãos da Disney, sendo que nesse primeiro final de semana de estreia, gente, foi a pior bilheteria em 20 anos. Mas é claro que a gente não pode dizer que foi por causa do filme ou não, apesar de que o filme teve críticas bem ruins. Como a maioria das séries que a gente assiste são produzidas nos Estados Unidos ou gravadas no Canadá ou na Inglaterra, a maioria delas já foi paralisada. Os filmes que estavam em produção também sofreram paralisações, com exceção, é claro, de Missão Impossível 7, porque também é um desafio pro Tom Cruise. Ele tá tentando se matar faz tempo, né? Pra vocês verem que ficar em gravidade zero, ficar pendurado do lado de um avião ou simplesmente pilotar um helicóptero ou pilotar uma moto sem capacete em alta velocidade ele mesmo sem usar dublê, um vírus não seria nada, né? Só que eu tenho que lembrar vocês que o Tom Cruise tem mais de 50 anos. Ele tá no grupo de risco, é por isso que eu digo que ele tá tentando se matar. A maioria dos filmes não tem uma estreia significativa, não pelo menos até maio, e eu vou explicar pra vocês como isso acontece. Tudo isso tá ligado da maneira como você escolhe a data de estreia de um filme. Por exemplo, em janeiro é onde os filmes vão pra morrer, onde os estúdios colocam aquele filme que foi de baixo orçamento, que provavelmente é ruim pra caramba e que ninguém vai assistir, tipo The Grudge, recentemente. Só que no começo desse ano a gente teve uma mudança bem legal. O que aconteceu? Bad Boys foi excelente, fez uma ótima bilheteria num mês em que geralmente todo filme dá merda. Então, março ainda tem muito filme de terror que também são de baixo orçamento, mas a verdadeira temporada de blockbuster começa em abril. A partir de maio e junho a gente tem os filmes de super-heróis e lá pra setembro, outubro, a gente tem praticamente tudo da Disney, porque a Disney lança suas maiores estreias na ação de graças americana. Depois disso começa a temporada de feriados, que vai incluir principalmente o Natal. E esse ano, dezembro, é cheio de filmes gigantes, literalmente. Por exemplo, Star Wars só sai em dezembro. Mudar a data de um filme de um mês pro outro, tudo bem, se for um filme. Agora, se forem diversos filmes e se eles forem gigantes, ele vai mexer com a bilheteria, não a bilheteria, com a data de estreia de todo o ano. Porque uma coisa importante também é que você não escolhe, por exemplo, colocar o seu filme contra Star Wars, sendo que você sabe que você vai perder. Aliás, ninguém coloca contra Star Wars porque todo mundo vai perder. Só com essas duas variáveis a gente já mexe com a estrutura das datas de estreia do ano inteiro. A gente ainda não tem certeza porque a maioria dos estúdios não definiram novas datas para os filmes que foram afetados. E agora a gente vai falar sobre eles. O primeiro filme que foi anunciado que mudaria a data de estreia, que no caso era para estrear agora, dia 10 de abril, foi o No Time to Die, o novo filme do James Bond, mas ele não mudou tanto assim. Ele vai atrasar apenas 7 meses e vai sair em novembro. Agora, os Novos Mutantes, por exemplo, que já tem mais de... Essa é a terceira data de estreia que foi definida e, não vai mais acontecer, ainda tá sem data de estreia definida. Viúva Negra era para estrear agora, dia 1º de maio, não vai mais acontecer e a Marvel também não anunciou uma nova data de estreia, porque afinal, ela tem outros filmes para estrear esse ano e no ano que vem. Isso mexe com toda a estrutura deles. Ele acontece depois de Guerra Civil, é praticamente um prequel, então é o único que talvez dê pra encaixar em algum lugar. Mas eu acho que o mais significativo até agora é Mulan, justamente porque não tem como não atrasar. Mulan é muito importante pra bilheteria da Disney e ele é um filme que tem que fazer sucesso lá na China. Sem China, cara, é o quê? Uns 30% de
todo, pode ser mais, de toda a bilheteria. E esse filme é gigante, o objetivo deles é sempre 1 bilhão. 1 bilhão de dólares é muita coisa para se considerar na hora de trocar a data de estreia de um filme. E claro, só ia acontecer se fosse realmente vida ou morte. E foi vida ou morte de muita gente. Outro filme que é gigante, que mudou completamente e até definiu a data de estreia foi Velozes e Furiosos 9. Ele decidiu simplesmente pegar a data do próximo filme, que foi gravado junto, ou seja, os dois estão praticamente prontos, e colocar ele lá pra lá. O filme é tão grande, que não tem problema colocar lá pra frente. Afinal, é como se fosse um investimento. Você sabe que, pelo menos... Agora tem outra coisa muito importante que eu acho que pode impactar toda a indústria daqui pra frente ou mais pra frente. A maioria dos filmes, depois de estrear no cinema, estreiam em versão digital 3 meses depois. Eles saem no iTunes, você pode comprar o Blu-ray, por exemplo. Alguns deles vão estrear mais cedo, praticamente hoje. Hoje saiu 2 deles. O Homem Invisível e também saiu Emma e tem mais um. Esse é o famoso VOD, ou Video On Demand. Ou seja, você pode alugar sua própria cópia digital lá no iTunes ou até no YouTube, mas eu acho que no YouTube não vai rolar não. E lá no Disney Plus tá saindo agora Frozen 2 e também até Star Wars, Rise of Skywalker. Enquanto isso, a Warner libera Aves de Rapina rapidamente, a Sony libera o Bloodshot e a Universal libera Emma, The Hunt e também O Homem Invisível, que eu acabei de falar. Todas as séries de TV que estavam sendo produzidas foram paralisadas e a gente não sabe quando vai voltar. Pode ser daqui em 30 dias, pode ser daqui a 20 dias. Mas é muito importante que isso aconteça. Enquanto isso, os serviços de streaming estão bombando. Por exemplo, o filme Contágio tá há 10 dias no topo dos mais vistos da Netflix, lá nos Estados Unidos e no Brasil também. Esse foi o nosso vídeo sobre o impacto que o coronavírus está tendo na indústria cinematográfica e, como sempre, fiquem em casa, lavem as mãozinhas e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau!